Boa noite, doutores. Boa noite, doutoras. Boa noite aos nossos internautas que nos acompanham todas as segundas-feiras em nosso canal da ANB. Hoje, dia 19 de junho de 2023, diretamente do Rio Grande do Sul, quando são 20 horas e 31 minutos, estamos iniciando a nossa transmissão, nos dirigindo para saudar os nossos presidentes regionais, suplentes internautas que nos honram com a participação toda semana em nosso canal, jornalistas, especialmente o jornalista José Luiz do Jornal O Novo, que tem a sua plataforma no Twitter, jornalista de advogado Dr. Domingos da Paz, do CNCC, o Dr. José Carlos Martins, que também, além de advogado, também é jornalista, e os demais, todos os demais profissionais da comunicação séria e verdadeira. Essa transmissão de hoje também vai ao ar pelos canais do Rumble, Twitter e YouTube. Pois bem, a ANB com a sua ADI vai ser o tema de hoje. E pronta para ser ajuizada, conforme nós programamos com o Dr. Sérgio hoje, mas o Dr. Sérgio em Santa Catarina, nós sabemos que o estrago que aconteceu com os temporais desse final de semana e prejudicou muitos locais a transmissão, principalmente o Dr. Egídio aí de Porto Alegre, que ficou praticamente 2 dias sem energia elétrica. E então, revestidas dessas vastas provas que a ANB tem hoje dos crimes praticados pelo Estado brasileiro contra os cidadãos soberanos, notadamente operadores do direito. Como disse o astrônomo Carl Sagan, por volta de 1980, parafraseando o físico Pierre Laplace, né, que nós vamos já chamar Place, americanizar alguma coisa que é francês. Em 1812 d.C., do filósofo David Hume, de 1748, também depois de Cristo, que as alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Pois é, a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ANB-ANAB, na sagrada missão de restaurar a verdade no Brasil, que envolve a advocacia e o judiciário, vai a campo tal qual os cavaleiros templários no processo de inovação e contribuir na construção de um novo direito brasileiro. Esse fato não representa apenas uma única visão histórica do nosso direito. A localização dos fatos não se baseia em nenhum segredo ou de alguma tradição oral, pois foi tudo velado, passado e escondido até o surgimento do MNBD, depois a ANB e hoje acrescido a ANAB. Além disso, a associação não pede que as pessoas acreditem em nossas informações, ou até mesmo nas declarações simplesmente, por meio de suas autoridades constituídas em suas lives ou em seus veículos de comunicação. Pesquisem os fatos divulgados na live e na plataforma da ANB e encontrarão as respostas tal qual a ANB pesquisou, procurou, achou e está divulgando. Seguimos, como em muitos casos, no canal Soberanum Veritas de Cassandra Mari, que nos empresta em suas importantes informações baseadas na análise dos fatos expressos em seus detalhes. A Cassandra sempre diz, a construção do pensamento e a construção do conhecimento parte da pesquisa, né? Sistematicamente da pesquisa, e nós encontramos nos detalhes esse grande enlace de descortinar as dúvidas. Todos os fatos narrados na próxima ação direta de inconstitucionalidade, ADI, que será patrocinado pela ANB, podem ser questionados como desconhecidos ou até controversos, mas são solidamente sustentados por evidências e citações de fontes digitais primárias à luz das pesquisas. Portanto, aqui, toda a história que havia sido perdida envolvendo o ordenamento jurídico e suas respectivas peças normativas é restaurada e fornecida, encontradas para homenagear os nossos internautas, com todos os mistérios não resolvidos ao longo dos anos. Agora são amplamente revelados, e todos os segredos e mentiras descortinadas, divulgadas como verdadeiras, tornando públicos, agora como patrimônio público da comunidade jurídica brasileira, via ANB e ANAB. Tudo em homenagem à missão original, tal qual os templários, em promover a cavalaria na defesa dos pilares da civilização brasileira adormecida, ora desperta para a luz.
As narrativas padrões de certa entidade de classe denominada no subúrbio da legislação guerreada são geralmente focadas nas narrativas em afirmar que quem não se submete ao nefasto exame de ordem ou nele não é aprovado, só glorifica as mentiras eternizadas pelo sistema narrativo e fraudulento. São especulações sobre a eternização da corrupta perseguição à la brasileira aos operadores do direito impedidos ao exercício profissional da advocacia, contra a qual vamos derrubar esse charlatanismo. O princípio da sabedoria é a definição dos termos segundo Sócrates, em 430 a.C. A única maneira de entender o que a ANB realmente se propõe a seguir e o que ela realmente faz é primeiro examinar os fatos, o conteúdo, esquecidos de seus fundamentos. Inadmissível aceitar cegamente a retórica narrativa desqualificada do sistema opressor imposto a todos nós. Nossa missão aqui na ANB é dar continuidade direta e original na restauração da ordem institucional do direito em nosso país, tal qual a restauração da ordem do Templo de Salomão. O mundo do direito pode finalmente redescobrir a verdade histórica e da origem e propósitos a que veio a ANB. Os fundamentos aqui apresentados encontram-se revestidos dos fatos mais relevantes, pesquisados para sustentar a sobrevivência e a restauração da moderna advocacia em nosso país. Para tratar da questão da ADI, e hoje nós vamos um pouco descer a questão da tecnologia da informação, estão conosco hoje o Dr. Robson Aparecido Ramos, como todos já sabem, advogado, brilhante advogado constitucionalista, doutora Leonice de Oliveira Vieira, advogada, vice-presidente da ANB Nacional, o doutor Egídio, nosso grande presidente, que vai ser empossado logo aí no nosso estado do Rio Grande do Sul, como presidente regional da ANB. Também estamos aguardando a vinda do doutor Sérgio, que é o nosso primeiro suplente da ANB em Santa Catarina, e que será uma grande honra receber todos aqui. Inicialmente, eu quero saudar a todos os nossos painelistas de hoje, saudando o doutor Egídio, a doutora Leonice e o doutor Robson Ramos. Doutor Robson, para suas considerações iniciais, eu só gostaria de fazer um convite aos nossos internautas, aqueles que gostam de temas relevantes e temas importantes como soberania e principalmente direito natural, inscrevam-se no canal da Cassandra Marie. A Cassandra ontem fez uma live fazendo uma espécie de um timeline do governo Jair Bolsonaro e das edições das leis e decretos que foram publicados. Vale a pena vocês olharem. Está aí o site, o Soberanum Veritas. Vocês podem, ela deve estar no Rumble, ela está no Telegram e também no YouTube. Às vezes a gente sofre uns strikes, né, doutora Léo? Mas nós conseguimos sempre recuperar o nosso canal por conta dos impedimentos que nos impuseram em razão de estarmos discutindo matéria que para eles é considerada ofensiva. Mas isso aqui estamos num canal de advogados, e no canal de advogados se discute o direito, e o direito é o direito posto, direito escrito, direito materializado, e aqui nós não seguimos homens, aqui seguimos leis, e portanto, se as leis existem, ninguém poderá nos impedir de tecer comentários em torno do ato normativo que reveste a licitude e condena as ilicitudes. Dr. Robson Ramos, muito boa noite. Boa noite a todos os colegas. Boa noite, doutor Egídio, doutora Leonice. Estamos com saudade aqui já do doutor Domingos, mas vamos seguir em frente. Boa noite a todos. Valeu. Doutora Leonice, muito boa noite para suas considerações iniciais. Boa noite, doutor Carlos, doutor Robson, doutor Egídio e a todos os nossos advogados e advogadas inscritos na ANB ou na outra sigla. O nosso boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham.
Ok, meu irmão... Fazendo uma correçãozinha aqui, doutor Carlos. Oi. O senhor falou no nome do jornalista José Carlos Martins, é Carlos Eduardo Martins, é de São Paulo. Então, desculpa. Então é Carlos Eduardo Martins. Feita a correção. Muito obrigado, doutora Léo. Doutor Egídio, muito boa noite. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aí. Muito boa noite, é um prazer imenso estar aqui reunido novamente com todos esses colegas. Em primeiro lugar, a doutora Leonice, doutor Robson Ramos, doutor Carlos, é uma satisfação muito grande estar aqui. A alegria e, ao mesmo tempo, algum pesar, o estado foi assolado nos últimos 4 dias. Aí tivemos bastante complicações aí nas questões da tecnologia, enfim. Mas estamos aí, estamos lutando. O doutor Egídio ficou fora do ar praticamente 2 dias, Sim. né? 2 dias, totalmente sem comunicação nenhuma. Rede, caíram aqui, enfim. De toda sorte, problemas de toda sorte. Eu posso imaginar. E eu quero também dizer aqui que, para os nossos internautas, e principalmente quem é do Rio Grande do Sul, que essa semana possivelmente será registrada a ata de nomeação do doutor Egídio como presidente estadual da ANB no Rio Grande do Sul. Então, obrigado. É um grande desafio, né? E eu tenho certeza que está muito bem representado no estado do Rio Grande do Sul. Fico lisonjeado, mais uma vez. Doutores e doutora Léo, essa semana nós recebemos a notícia hoje que finalmente foi aprovado o nosso regimento, nosso estatuto do Conselho Federal da ANB. Glória a Deus. Glória a Deus. Atenção, presidentes regionais, atenção, suplentes regionais, prepare-se, o desafio vai ser grande e a responsabilidade maior ainda. Serão todos empossados dia 1º e dia 2 de dezembro em ato solene praticado em local e horário ainda a ser definido. Mas hoje nós recebemos a notícia do cartório, né, de que o estatuto, o regimento foi aprovado, está registrado, agora é oficial, né? Então nós temos agora um Conselho Federal da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Glória a Deus. Não tenha dúvida disso. Eu não tenho dúvida. É um grande passo que nós estamos dando em direção às nossas conquistas, né? Então, esse é o primeiro ponto que é importante considerar relevante. Em segundo lugar, nós terminamos nesse domingo a ação direta de inconstitucionalidade. E essa ação direta de inconstitucionalidade, como o doutor Paulo está numa empreitada lá com o cliente dele, lá do Rio de Janeiro, né, o Daniel Silveira, nós, então, nós temos um advogado, colega nosso de Santa Catarina, que vai promover o patrocínio desta ação junto ao STF. A ação direta de inconstitucionalidade está pronta, com uma grande participação do Dr. Robson Ramos, né, que deu uma excelente pincelada na parte das fraudes, né? Nós fizemos com base da ação anterior, então será protocolada essa semana junto ao Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos o que vamos enfrentar, mas o que nós não podemos permitir que o silêncio nos cale, né? Nós não podemos permitir que a voz da ilicitude nos conduza para os atos ilícitos, sabendo que tudo que envolve hoje a advocacia no Brasil é fraude. E principalmente as nossas cortes que se submetem a essa Lei 8.906, que também, muitas delas, não sabem o que está acontecendo. Visto que nós fizemos, como disse no início, as pesquisas que foram feitas e as buscas na internet e por documentos em processos judiciais contribuíram sobremaneira para a instrução processual da ADI, dessa feita com mais ingredientes ainda, envolvendo a questão da fraude da assinatura de sanção presidencial do Itamar Franco. E nós sabemos também que a nossa Constituição Federal é uma Constituição principiológica, né? Embora seja rígida em alguns aspectos sobre a sua mudança e alteração de atos normativos, mas ela é uma Constituição principiológica. E muitas ações, quando são julgadas, como, por exemplo, essa questão do exame de ordem, são atiradas numa vala comum. E essa vala comum, sob o princípio da dignidade da pessoa humana, que é muito vasto, é muito grande.
Então, nesse ambiente, na outra ADI que nós ajuizamos, nós tivemos questões lamentáveis abordadas pelo ministro Gilmar Mendes, alegando de que a associação não teria legitimidade ativa ad causum, em razão de ser representante de vários setores, como bacharéis em ciências jurídicas, como advogados, como juízes, como desembargadores, enfim. Doutor Robson, onde é que está escrita essa aberração, doutor Robson? Boa noite, doutor. Pois esse é o ponto que a gente tem que insistir em modificar nesse país, que até hoje nós temos tido só um intérprete, né? Uma versão, um ponto de vista único na interpretação da Constituição e das leis. A ANB tem trazido um outro modo de se enxergar a interpretação das leis e da Constituição. Então, veja, por exemplo, quando se fala em normas constitucionais de eficácia plena, isso está previsto no artigo 5º, né? Todas as normas do direito fundamental, né? Os direitos fundamentais, eles têm eficácia plena, eles não precisam de uma norma, né, infraconstitucional regulamentando para que tenham eficácia, eles são de aplicação imediata. Mas, doutor, só uma parte. A norma de eficácia contida está também prevista lá no artigo 5º, inciso 13, quando fala da questão da lei, do ato normativo da qualificação. Mas a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, jogando isso para a linha da Lei 8.906, como se o Estatuto da Advocacia fosse a regimentar todas as outras profissões no ambiente da qualificação profissional. Quer dizer, é um absurdo em cima do absurdo. Então, aí é que entra a questão deles colocarem uma interpretação deturpada do assunto, que não tem nada a ver com o que a Constituição está dizendo. Por exemplo, quando eles dizem que existe uma norma de eficácia contida, essa norma também é de aplicação imediata, não precisa de lei. Uhum. Porém, eles acrescentam, dizendo que, nesses casos de eficácia contida, a lei pode restringir o direito. Isso é uma falácia, isso não existe. Quando a gente vai lá no Pacto de São José, lá está escrito que os direitos fundamentais não podem ser restringidos por lei nenhuma. Então, muito veja menos só, por uma lei de lei, eficácia contida, né? Mas isso é uma falácia, não é verdade. O que acontece é uma deturpação da Constituição. A Constituição, em alguns casos, ela diz que a lei vai definir alguma coisa, mas se existe uma restrição, esta restrição tem que estar contida no texto legal, no texto constitucional, não na lei. Não é a lei que restringe. A lei é inferior à Constituição, ela não pode nem ampliar nem restringir nada. A restrição está prevista na Constituição, no texto da Constituição, no artigo da Constituição já diz o que tem que ser definido por lei. E a lei só pode se limitar a definir aquilo que a Constituição permite, que o artigo está permitindo. Por exemplo, aqui, vamos ver um exemplo aqui. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei exige. Então, a limitação está nesse ponto. A própria Constituição já citou aqui, que a lei estabelecer. Toda vez que a Constituição permite que a lei defina alguma coisa, ela cita, ela menciona. No caso, por exemplo, do artigo 103, ela elenca um grupo de pessoas que podem propor ADI. Mas ela não coloca mais nada, só aquele grupo.
mas ela não é uma norma que está limitando unicamente àquele grupo. Por quê? Porque a Constituição, a gente tem que seguir os princípios. E o artigo 103 tem que ser conjugado, analisado junto com o artigo 5º, que diz que todos os cidadãos podem propor ação. Então, vamos analisar onde eles deturpam as coisas. No artigo 103... também lá no inciso 35, né, do artigo 5º. Isso. No artigo 103 diz quais são as pessoas que podem propor ação. Só. Ponto final. Ali não diz que aquelas pessoas, para propor ação, precisam ter a qualidade X ou Y. Ali não está dizendo que aquelas pessoas só podem propor ação deste ou daquele tipo. E no artigo 5º também, ali não está escrito que o cidadão pode propor ação, menos ações que contestem inconstitucionalidades. Então, veja só, eles pegam o texto da lei e deturpam. Eles colocam no texto coisa que não está escrito. No artigo 5º, diz que o cidadão pode propor ação, mas não diz quais são. Ou seja, pode propor qualquer tipo. Não está limitado a propor só este ou aquele tipo. Se for uma ação inconstitucional, ele pode. Não tem proibição nenhuma no artigo 5º da Constituição, dizendo que, olha, você pode propor qualquer tipo de ação, menos aquelas que tratem de inconstitucionalidades. E no artigo 103, diz que pode propor ação direta de inconstitucionalidade, mas não diz, só pode se você tiver no seu estatuto uma temática que trate daquela inconstitucionalidade. Não existe limitação. Ali diz que as confederações e as entidades de classe podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Acabou. Ponto. Não está especificando que só pode se for de um determinado tipo, um determinado assunto. Quando eles colocam essa restrição, nós temos que adotar, então, a ideia de que todos somos iguais perante a lei. Então, o presidente também não pode propor ação que não seja da temática dele. O governador também não. O PGR também não pode. Então, ninguém, a mesa do Senado só pode propor ação direta de inconstitucionalidade que seja ligada à temática dele. Então, veja só que esse argumento ele não prospera, ele é inútil, ele é inválido, ilógico, né? Porque se isso for aplicado a todo mundo, ninguém tem direito à propor ação direta de inconstitucionalidade no país. Sim, sim. Principalmente quando se trata de uma questão temática que envolve a advocacia, que não só aqueles que estão inscritos, mas todo portador de diploma, seja ele juiz, seja ele desembargador, seja delegado de polícia, seja procurador, seja o que for, aquele que carrega como formação de ciências sociais e jurídicas o diploma legitimamente outorgado pelo Estado brasileiro como ato jurídico perfeito, esse direito não pode ser inibido ou até mesmo subtraído mediante uma interpretação espúria, né? Nós temos que ter essa resposta do Poder Judiciário no sentido da violação da Constituição e não restringir nos limites que ela entende ser necessário impor uma restrição aos operadores de direito. Isso não faz parte do arcabouço jurídico, né, doutor Léo? Com certeza, doutor Carlos. O que nós estamos presenciando, a questão da Constituição no Brasil, é assim, totalmente fora daquilo que está previsto dentro da Magna Carta. Infelizmente, eles estão interpretando a Constituição ao seu bel prazer e não naquilo que está na letra da lei. Quando ela coloca no artigo 5º, a lei que ela se refere não é a infraconstitucional a que está sendo o objeto que nós estamos discutindo aqui, e sim a lei de diretrizes básicas educacionais, a lei que está vinculada
à União, ao Estado, e não a 8.906. Porque se fosse a 8.906, ela estaria específica lá no artigo 5º, no inciso 13. E, no entanto, ela não estipula, ela não diz qual é a lei. Ela reflete a lei da União. É a lei da diretriz de bases educacionais. Certo. Exatamente, doutora. Ali no artigo 5º, diz que a lei tem que definir qual é a qualificação. Acabou. Pronto, é só isso. Então, a lei tem que dizer, olha, para exercer o ofício da engenharia, tem que fazer o curso de engenharia. Para exercer o ofício de medicina, tem que fazer o curso que forma médico, que é a medicina. Para exercer a atividade de advogado, tem que ser formado no curso que forma advogado. É só isso que a lei tem que dizer. Ou seja, a lei, esse artigo 5º, ele não está, inciso 13, ele não está autorizando, e não está dizendo o seguinte: para exercer o ofício é preciso criar um órgão de fiscalização. Não tá, então, veja só, é preciso criar um estatuto dos advogados. Não está escrito isso no artigo. Então, esse estatuto não tem nenhuma relação com o artigo 5º, inciso 13, porque o artigo 5º, inciso 13, não fala sobre criar conselho de fiscalização, conselho profissional, estatuto, exame. Não existe essa previsão nesse artigo. Isso tudo está fora do que prevê esse artigo. A única exigência que está aqui é que, para exercer uma determinada profissão, tem que ter um determinado curso, uma qualificação. E aí, sim, entra essa lei de diretrizes e bases. É a única que está atrelada ao artigo 5º, inciso 13. Ele fala do curso superior. Ele forma o quê? Está lá na Lei de Diretrizes Básicas Educacionais. Exato. Esta lei, sim, está ligada com o artigo 5º, inciso 13. A Lei 8.906 não tem nenhuma relação com o artigo 5º, inciso 13. E é isso, pois é. Então, e é isso que está sendo levado, além de outros fatos e outros eventos, obviamente, no bojo da ADI, né? Nós estamos elencando uma série de atos, se bem que nós não vamos entrar no mérito se o exame pode ser exigido por provimento ou não provimento, porque estamos questionando a lei. Então, quando se pega o conjunto todo e o pacote para tirar na lata de lixo, então não vamos discutir o que está lá dentro. É irrelevante isso. O que nós vamos discutir que agora, que tanto como o Dr. Robson disse muito bem na sua exposição de motivos, a lei não foi acabada, a criança não nasceu pronta. Então, nós estamos percebendo que os atos praticados ao longo do exercício da advocacia foram absolutamente ao arrepio que a norma legal e constitucional outorga ao profissional do direito, e principalmente ao juiz também. E o juiz tem que estar lá para interpretar, para aplicar a lei, e não interpretar extensivamente ou taxativamente a questão do ato normativo. Isso aí que nós não queremos discutir na ADI. Ela será proposta essa semana e vamos ver no que essa matéria vai nos levar, porque nós sabemos o que nós vamos enfrentar, né? Nós sabemos o que acontece em nosso ambiente jurídico, mas nós vamos lutar e vamos enfrentar, né? E também, como nós vamos a Brasília em breve, lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para saber como que anda aquele processo da declaração de inexistência da personalidade jurídica da ANB, antes mesmo do nosso congresso, né, doutor Egídio? Como é que anda as nossas tratativas? Nós temos, diuturnamente, agora da última semana para cá, entrando em contato com a rede hoteleira toda de Gramado, para fazer uma compilação e o tabulamento do que seria melhor para a ANB, né? São várias as situações. Às vezes, não temos um encaixe de lotação que não se coaduna, às vezes, com o local para o evento, propriamente dito, um seminário, com áudios visuais,
Às vezes fechamos o audiovisual, mas não fechamos com a questão de preço. Então, a gente readequar toda essa situação junto de um melhor aproveitamento que a Prover, a ANB, é um pouco complexo, é complicado, até porque não temos ainda a projeção da quantidade de pessoas que irão participar. Então, isso a gente vai tabulando, vai modulando, de acordo com a necessidade. Nós temos, eu não sei se pode declinar aqui algum outro nome de hotel. Não tem problema, pode declinar. Nós temos o Sky, que é um hotel razoável, dentro de uma realidade para que as pessoas possam se hospedar e se acomodarem, com um salão de eventos, porém o salão de eventos vai ser cobrado à parte da hospedagem. Né? Eu, até presente, eu fiz aí contato com cerca de 8 a 9 hotéis, e desde o hotel 4, 5 estrelas até o 2, 3 estrelas, que é razoável em Gramado, porque todos os hotéis em Gramado são bons. São bons porque são liberados pela EPATUR, enfim. Então, o hotel que eu achei mais proveitoso é o Sky, em face do ambiente para os áudios. Da hospedagem e audiovisuais também, que estão centrados num local só. Claro que isso aí deve passar pelo crivo da diretoria nacional, né, que vai dar o seu parecer, né, final. Tá? Mas eu creio que a gente vai chegar no bom senso, vai chegar numa situação bem cômoda para a ANB. Né? Nós estamos, inclusive, tratando dessa questão agora, local e estrutura, porque as pessoas que a ANB quer trazer para o evento, que vai ter o desfecho como o ápice do encontro, a instalação, a nomeação, a diplomação e a instalação do Conselho Federal da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. O seu regimento, que isso aí vai ser o top, né, das galáxias, vamos assim dizer. Vai ser hoje eu entrei em êxtase hoje. Espetacular. Eu entrei praticamente em êxtase, porque quem vem há anos, né, toda essa mais de décadas aí lutando contra essa maldita, nefasta Lei 8.900. Então, hoje, para mim, foi um dia de glória. Será? Olha, de glória. Nós sabemos o que nós vamos enfrentar daqui para frente. Mas com será, certeza. Né? Com certeza. Agora que eles vão conhecer realmente quem é a ANB, do que somos feitos, né, efetivamente. Porque até então estávamos somente no sopro. Hoje é uma realidade. Como associação, definitivamente. Eu costumo dizer que a ANB é uma realidade desde 2008, quando ela surge como MNBD. Quando ela vem em 2014 como ANB, 2022 como a ANAB. Então, ela é um histórico, é uma vida, ela nasce lá atrás, ela vem assim desvendando, descobrindo, surge em busca de um direito, né, de um exame inconstitucional de forma material, formal, avança, descobre uma situação inusitável, avança mais um pouquinho, descobre. Nós começamos a puxar o fiozinho do novelo e começou a aparecer, e vai aparecer mais. Isso tudo é para mostrar que o advogado ele não se limita a fazer peças processual. O advogado ele tem o feeling de investigação. Ele se reduz ao silêncio, né? Isso nós falamos no início da nossa transmissão. Eu só gostaria de falar com a doutora Márcia de Fátima Cabral Nocera, que a OAB fere o princípio da isonomia profissional. Em realidade, a OAB, em primeiro lugar, ela não existe do ponto de vista jurídico. Ela existe de fato, mas não existe de direito. É verdade. Né? Ela tem um problema muito sério de existência. Ela é uma entidade anencéfala. Ela está aí como uma espécie de um fantasma perturbar a todos nós
diuturnamente. E, segundo lugar, quem permitiu que isso acontecesse e continua permitindo é o próprio Poder Judiciário, em que está envolvido a OAB e o próprio IAB, né, que nós sabemos as formas revestidas para a manutenção de todo esse sistema. Então, doutora, mas eu concordo, fere todos os princípios de isonomia profissional, porque o direito para uns não é o mesmo direito para outros, como, por exemplo, a medicina, ou a odontologia, agora acharam também um jeito de pedir exame de proficiência para a contabilidade, além do direito. Então, isso parece que vai tomando gosto, uma espécie de uma maledicência, que as entidades de classe estão mais preocupadas em arrecadar dinheiro do que propriamente controlar o sistema de trabalho. Na verdade, não é controlar, né? É fiscalizar, não é controlar, como disse muito bem o Dr. Robson outro dia, porque nós aceitamos tudo muito passivamente, e não é assim que funciona. E agora... É através da mentira, através da mentira, o que é pior ainda, né, doutor? Através exatamente. da mentira. Repetem milhares de vezes uma mentira, uma ilegalidade, até que se torne realidade. Sim. Mas, sim. Egídio, no caso da contabilidade, desde 2012, que eles também deram as mãos deles junto à OAB e para aplicar esse crime. Só que nós temos uma diferença. O Conselho Federal de Contabilidade, a lei dele existe, ela está lá. E nós temos uma questão da OAB que ela é um alienígena, é um fantasma ambulante que está aí e impedindo, o pior de tudo, impedindo os profissionais de exercer a sua profissão, quando os mesmos diplomas que foram emitidos a todos aqueles que foram inscritos até 94, é o mesmo diploma que continua sendo emitido a todos. Com certeza. Não é escrita no diploma. Quem nos forma, quem nos dá o título da profissão, não é o OAB, não é o CRC, não é o CREA, não é nada desses. Esses aí são o quê? Eles são umas entidades de classe que têm a tua função, como está na nota técnica 392, de fazer a averiguação, a análise dos diplomas que foram expedidos pela competência, pelo Estado, pelo MEC, inscrever e fiscalizar a profissão. É aí que ele se limita aí, está muito bem claro na nota técnica 392, de 2013. Essa é do MEC, né? Infelizmente, nós, como advogados, fomos vítimas, não só nós, que não temos inscrições lá naquela entidade, nós somos inscritos na ANAB, somos advogados da ANAB, como muitos daqueles que estão inscritos lá, que infelizmente também são vítimas. Soma-se a isso tudo, doutora? Soma-se a isso tudo o aparelhamento estatal. Mas sim, não é... Soma-se tudo isso aí. O aparelhamento, ele surge tudo através, nós sabemos de onde, doutor Egídio? Tudo isso surge, a criação disso daí, nós sabemos que foi uma criação através do IAB lá em 1930. Só que ela vem até 1990, em 90 é fundado o Foro de São Paulo, 91 o decreto ele é revogado, e lá dentro do Foro de São Paulo é que foi articulado todo esse crime. Por quê? Nós não tínhamos a tecnologia, as informações que nós temos hoje, a facilidade de descobrir tudo isso. Inclusive, se não fosse nós estamos a tecnologia, se não fosse a informática, talvez nós estaríamos também ainda no limbo, sem saber de nada. A doutora Márcia de Fátima Cabral Noceira, novamente, com a sua bela interpretação, no nosso ambiente jurídico vivemos um estado de exceção, que vem maculando a democracia, onde o errado está sendo interpretado como certo. É a inversão de valores que destrói aos poucos a nossa Constituição. A Constituição já foi destruída, né, doutor Robson? Há muito tempo, né? Completamente. Né, doutor Robson? Muito tempo. Doutor Robson? Exatamente. A Constituição, eu diria até que nunca existiu, porque um dos princípios básicos para que uma Constituição exista é que ela tenha poder para impedir que os governantes
extrapolem os limites, ela tem que colocar limite no governante. Uma Constituição que não coloca limite para o governante, ela não existe, ela não é Constituição, porque ela foi criada só para isso. O resto foi colocado de enfeite depois. Mas a ideia de se criar uma Constituição era exatamente impedir o absolutismo, o autoritarismo que existia antigamente, na época do poder absoluto, né? Os governantes absolutos faziam o que quisessem, eles não tinham limite. Então, se criou a ideia de Constituição para colocar limite para o governante. Então, é essa característica fundamental para que um texto seja chamado de Constituição. O resto que se coloca são acessórios e que foram criados ali a separação de poderes, etc. Mas isso tudo foi feito para colocar limite para o governante. E no nosso caso, o governante faz o que bem entende. Se algum texto da Constituição não estiver de acordo com a sua vontade, ele vai lá, apaga e põe outro. Então, essa Constituição não coloca limite para o governante. Ele faz o que bem entende. E o povo, apesar de que dizem o poder emana do povo, o povo exerce o seu poder através do plebiscito, mas eles mentem para o povo, por quê? Só vai haver plebiscito se o Congresso autorizar. Então, o poder não emana do povo. Então, tem muitas mentiras, colocando para que a gente acredite que exista uma Constituição. Mas, na prática, nós não temos uma Constituição, na verdade. Se a gente for ler a Constituição do Stalin, de 1936, é uma cópia. A Constituição de 88 é a cópia da Constituição do Stalin. Viu, doutor Robson? Tanto é que o Stalin disse que aquela era a cidadão mais democrática. Isso. Constituição mais democrática. E aqui disseram... A Constituição mais democrática do mundo. E aqui diz que é a Constituição cidadã. Cidadã, exatamente. Ou seja, até o título, né, das duas é semelhante. Que período que esse povo declinou da fiscalização para deixar e permitir que eles fizessem isso conosco, né? A doutora Leaci Rodrigues, em breve, parabéns a todos da NB, precisamos poder trabalhar, somos advogados. Nós realmente somos advogados. Não é um certificado de uma prova injusta, uma prova desnecessária, uma prova não prevista em lei. Ilícito. Né? E é um exame ilícito porque não é requisito de formação. É requisito arrecadatório, é um requisito de reserva de mercado, é requisito apenas para enriquecer uma entidade e sabe-se lá o que financia o dinheiro que os ditos bacharéis, né, que são advogados, vão se submeter a esse crime. Então, nós não podemos mais continuar de olhos vendados, como vendo a estátua da justiça. Justiça por direito se explique, né? Nós estamos aqui porque nós fomos forjados durante 5 anos a ser profissionais do direito, e nós não podemos ter esse direito sequestrado por conta de uma entidade que nada mais representa no mundo jurídico. Então, nesse ambiente todo, nós temos ainda, após a ação direta de inconstitucionalidade, que a doutora Leonice nos encaminhou essa semana, foi na sexta-feira, uma ação penal também contra o Estado brasileiro e os envolvidos que praticaram esse crime. É isso, né, doutora? Mais uma ação que nós vamos impetrar para, quem sabe, mais tarde até pedir indenização por conta desse crime praticado contra aqueles que não puderam exercer a atividade jurídica. Eu só queria fazer uma colocaçãozinha aqui. O doutor Francisco Garcia, ele coloca, infelizmente, o aparelhamento dos estados, da justiça, tribunais, do judiciário, nos deixa impedidos. Doutor Francisco, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto o doutor se ajoelhar ao crime, ele continua permanecendo. Então, a partir do momento que nós nos unimos por justiça e buscamos o nosso direito, eles nos socorrem.
Ele pode demorar, como vem, a ANB, a associação, vem há anos e a cada dia avançando mais um pouquinho, estamos buscando o nosso direito de liberdade de exercer a nossa profissão. Se ela vai ocorrer e a outra vai estar lá na outra ponta ainda, até definir toda a situação desse crime que foi praticado, é uma outra questão. Nós estamos priorizando a nossa liberdade de trabalho. Como diz o nosso doutor Jofre, o diretor de comunicação da Bahia, as guerras das canetas, elas vão começar depois. Agora ainda está fácil. A hora que estiver com a liberdade, a guerra das canetas vão começar. O doutor Jorge Pereira, vocês podem ver aqui, ele diz: boa noite, eu espero que tenham colocado nessa ADI, na íntegra, todos os fundamentos que a PGR, Dr. Rodrigo Janot, usou no parecer dele contra o fraudulento exame da empresa privada da OAB. O fato, doutor Jorge, nós não estamos mais discutindo o exame de ordem ou coisa que vale. Nós estamos discutindo a validade ou não da lei. Então, como a lei ela traz em seu bojo uma série de penduricalhos, não nos interessa discutir isso aí agora. A PGR realmente fez um belíssimo trabalho através do Rodrigo Janot, naquele parecer que ele mandou para o Supremo Tribunal Federal por conta daquele julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 603-583, que julgou a constitucionalidade do exame de ordem. Mas não é isso que está sendo discutido. Nós estamos discutindo a lei em si, que exige esse maldito exame e também que supostamente estaria atribuindo a essa instituição chamada OAB um caráter de personalidade jurídica, que não é verdade. Ela não foi recriada depois de extinta em 1991 pelo Decreto 11. Então, isso que nós temos que ter sempre em mente. Nós não podemos atropelar algo que é diferente do objeto da ação, né? E se nós formos tratar dessa questão dos argumentos, do exame, etc. e tal, nós não vamos entrar nessa seara, porque isso não nos interessa nesse momento. Mas, é isso, doutor Léo? Doutor Carlos, é uma contramão. Discutir uma questão de exame de ordem quando nós estamos diante de um vício de uma lei que não foi votada, ela não foi, a priori, houve uma falsificação de uma assinatura nesse PL 2938, que é onde está esse exame de ordem lá dentro, no artigo 8º. Então, quer dizer, nós estamos discutindo o contexto da lei, não é a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse exame, porque isso já está superado. O jornalista Carlos Martins, a ele que me referi antes, ele realmente diz, o mérito, ou seja, o objeto da ADI é o principal, que é discutir a lei em si, e não o seu conteúdo. Né? Está perfeito o raciocínio. Doutor Alailson, também quero parabenizar, porque nesse final de semana eles se reuniram lá no estado do Pará, junto com toda a equipe lá do doutor Antoniel, e fizeram uma belíssima reunião. Eu quero aqui de público saudar e parabenizar pela brilhante iniciativa do encontro, né? E que parece que foi bastante proveitoso e frutífero. Então, parabéns, doutor Alailson, parabéns à equipe toda, doutor Antoniel, enfim, pela retomada dos trabalhos no estado do Pará. Deixa eu só colocar aqui uma situação aqui, que o doutor Alailson está falando que a Receita Federal ela está prevaricando quando ela está mantendo a questão do status da OAB, que em algumas estaduais mantém como União, ou algumas como autarquia federal, outras como privada. Veja bem, doutora Alailson, não é a Receita Federal que está prevaricando. A Receita Federal ela não pode simplesmente, por ela própria, chegar lá e alterar o status de uma lei que ela recebeu desde lá do seu início, que ela era, sim, uma autarquia federal vinculada, sim, ao poder público, à União. Ela precisa receber um documento, seja do Ministério da Economia, na Receita Federal, para que ela altere o seu estado lá, que ela está vinculada à União, e como autarquia
federal, que isso daí já foi decidido, nós temos vários pareceres que ela não seria privada, e isso se ela existisse de direito. De direito, ela existe de fato, mas não existe direito. E é isso que nós estamos trabalhando, essa questão, entendeu? Ela tem que provar a sua existência de direito da sua pessoa jurídica. Não adianta falar de sui generis, porque nós sabemos que não existe no ordenamento jurídico essa questão de sui generis. Não existe mista, que é as duas ao mesmo tempo. Ela é uma coisa ou ela seria outra. Só que, na realidade, não é nenhuma coisa nem a outra. Agora, não adianta aqui querer obrigar a Receita Federal a alterar os status de algumas que estão como União, outras Conselho, Autarquia Federal, a outra como privada. Isso daí tudo só se vai resolver a hora que definir a situação da sua inexistência jurídica de pessoa jurídica, a hora que julgar a questão desta DI, a hora que se julgar esta ação que está sendo promovida também criminal da falsificação de assinatura. Então, não adianta ficar querendo discutir com a Receita não vai fazer nada. Se ela não receber o ofício, a Receita não vai alterar esse estatuto, essa condição que está lá. Em algumas está a União, a outras não tem nada marcado, a outras está privada, a outra autarquia federal. Então, é todo um procedimento aqui, entendeu? Não adianta. Eu quero que a Receita Federal tire que ela não é a União, que a Receita Federal tire que ela não é privada. A mesma coisa quando nós temos uma empresa. Nós queremos lá alterar o KNAI, o objeto, o KNAI principal ou o acessório daquela empresa. Nós produzimos um determinado produto e vamos passar a produzir um outro produto. O que nós fazemos? Nós entramos na Receita Federal, a tua empresa com a CNPJ, ela entra lá na alteração e pede à Receita Federal que altere o objeto, ou seja, da secundária ou o objeto principal. E tudo isso é tudo elaborado numa alteração de contrato. Tem que ser feito tudo isso. Essa questão na junta comercial, vai para a Receita Federal, aí a empresa tem que solicitar aquela alteração daquele KNAI. Então, existe todo um procedimento, seja ele dentro do órgão público, ou seja ele dentro do privado. O doutor João, procedimentos legais. O doutor João Horácio fala aqui, o doutor João Horácio Casale, que é o nosso conterrâneo aqui do Rio Grande do Sul, né, o doutor Egídio, ele sustenta, e é exatamente isso, a função deles, da OAB, se estivessem legalizados, seria apenas o de fiscalizar os profissionais. E é exatamente isso que eles não fazem. Eles não fazem isso. Era cumprir claro, a nota técnica 392 de 2013. A atividade princípio da OAB seria exatamente essa, fiscalizar, coisa que eles não fazem. E isso está no parecer 392 do MEC, lá na parte da conclusão. Eles não têm competência de exigir exame, nada, apenas fiscalizar o exercício profissional. Eu quero fazer uma saudação ao presidente, nosso presidente, doutor Lino Lima de Aguiar, que estará conosco na próxima semana, com os nossos colegas também lá do estado de Rondônia, e também o Pátria Livre, né, o nosso presidente, doutor Hermenegildo, do estado do Piauí, né, e toda a sua equipe estão participando, e também a doutora Aldenora, que também está aí conosco, como todas as segundas-feiras, sempre nos honrando aí com a sua participação. Patriotas Livres do canal, o doutor Hermenegildo também tem um canal dele no Facebook, que traz as notícias para todos nós em seu canal do Facebook. Então, quem ainda não estiver inscrito lá, por favor, né, inscreva-se no canal do doutor Hermenegildo, são assuntos muito importantes, são extremamente proveitosos. Inclusive, eu quero parabenizar o doutor Hermenegildo, que está fazendo um trabalho belíssimo junto às autoridades do estado do Piauí. Né? Parabéns, doutor Hermenegildo, e assim que tem que ser. E agora, com a implantação e instalação do nosso Conselho Federal, as nossas atividades vão dobrar de tamanho, o que vai nos fortalecer ainda mais diante de todas essas ilicitudes que nós estamos verificando. E também estamos buscando, doutora Leonice, e doutor Egídio, e doutor Robson Ramos, nós estamos buscando também uma parceria
com o canal da Cassandra, né, do canal Soberanum Veritas. E eu vou compartilhar na parte, talvez amanhã, ou durante o dia de amanhã, alguns links que a Cassandra nos mandou, que tratam sobre a soberania do país e soberania dos cidadãos, né? Isto nas faculdades não nos ensinam, não nos passam, e são matérias tiradas de órgãos internacionais que asseguram esse direito. E eu tenho conversado muito seguido com a Cassandra, né, e ela tem nos dado essa atenção para a ANB, juntamente com esses links que eu quero compartilhar para a construção do nosso conhecimento soberano e, principalmente, além da soberania, o direito natural. Então, parabéns a Cassandra pela matéria que ela nos brinda todos os dias no seu canal Soberano Veritas e também na plataforma que ela está controlando lá no Telegram. Controlando, não, que ela está instruindo para nos entregar um pouco de fontes de pesquisa, que é muito importante. E eu gostei muito de uma live, doutor Carlos. Oi? Uma live que ela fez, acho que foi no sábado. Eu adorei, mas eu adorei aquela live dela, né? Que ela cita, inclusive, o Paulo Figueiredo, que ele diz que ele começou com a história de chamar os militares de melancia, quando ela fala assim, olha, infelizmente nós temos muitos ainda com cabeça de coco com baba, entendeu? Olha, eu dei risada, porque assim, ela colocou realmente, porque é uma situação... Aí ela fala, inclusive, para usar a melancia na questão da saúde. Da saúde? Da saúde. Faz bem para a saúde. Não vou citar para quê, mas para usar na questão da saúde, inclusive, porque a melancia ela tem uma substância muito boa, entendeu? E ela falou assim, aqueles cabeça de coco com baba ainda, que ainda não consegui tirar as redes, não consegue enxergar o que está acontecendo, você entendeu? Infelizmente, nós temos muito ainda cabeça de coco com baba. E aí eu até coloquei na nossa plataforma da NB do Telegram, né, e falei assim, olha, infelizmente, aqui, por exemplo, infelizmente, nós temos ainda muitos advogados com cabeça de coco com baba e muito povo brasileiro ainda que ainda está com a cabeça de coco com baba, ou seja, ainda está lá na infância, não amadureceu, não consegue enxergar o que está acontecendo no país. Não consegue tirar um palmo das suas mãos. E eu queria aproveitar também para parabenizar muitos doutores e doutoras inscritos lá da OAB que estão tomando conhecimento da verdade e aqueles que se pautam realmente pela justiça estão somando a nós, estão chegando cada vez mais junto a todos nós, advogados e advogadas da ANAB. Tá? Eu gostaria de parabenizar esses doutores que realmente fizeram o juramento de se pautaram pela justiça. Não tenha dúvida. E nós aqui queremos convidar, inclusive, os colegas que estão lá inscritos, porque aqui nós não queremos criar cisão entre operadores do direito, né? Nós queremos ter as mesmas condições e as mesmas regras que a lei estabelecer. Fomos formados com a mesma grade curricular. Fomos ensinados nas universidades com o mesmo prazo de tempo, de 5, 6, 7 anos. Tivemos a mesma Constituição como base em nossos ensinamentos. Por que essa separação? Né? Isso é uma coisa da esquerda e da direita, do bem e do mal, do em cima e de baixo, né? Esse dualismo maniqueísta de querer dividir as pessoas por classes, né? Então, tem os advogados da elite e tem os advogados gastadores de sola de sapato, né? Hoje não se gasta dedo de computador, né, doutor Domingo, doutor Robson? Não se vai mais gastar sola de sapato em foro. Agora, hoje é o dedinho do teclado, né? Logo nós vamos ter alguns programas, algum software que resolva o problema todo. Não vamos gastar nem o dedo. Mas não nos substitui, né? Não nos substitui. Exatamente. Então é isso, doutores. O doutor Robson, muito obrigado pelas suas colaborações, que o doutor contribuiu na instrução e na formatação da nossa DI. E quero dizer aos nossos nobres doutores e doutoras que ela será protocolada esta semana. E semana que vem, nós talvez tenhamos já novas notícias com relação à ação penal.
Então, quero, mais uma vez, estamos chegando ao nosso final do programa de hoje. Quero agradecer a todos os nossos internautas. Se você gostou da nossa transmissão de hoje, dê seu joinha, inscreva-se no canal, é muito importante para nós seguirmos em frente nas nossas lives todas as segundas-feiras. E também quero agradecer aos nossos ilustres painelistas, como sempre, abrilhantando esse nosso encontro com conhecimento, com o saber jurídico. E na próxima semana teremos os nossos colegas lá do estado de Rondônia, além desses painelistas que aí estão. E queremos agradecer a compreensão do Dr. Domingos da Paz por compreender, embora não tenha chegado, mas foi anunciado no início da nossa transmissão o Dr. Sérgio de Santa Catarina. Assim, quero agradecer à doutora Leonice, ao Dr. Robson Ramos, ao Dr. Egídio por estar conosco, aos nossos internautas, a todos os integrantes da nossa comunidade jurídica que nos acompanham todas as segundas-feiras. Que Deus os abençoe, que tenham todos uma excelente semana. Eu só vou dar mais um minutinho para a doutora Leonice. Parece que a doutora quer falar alguma coisa, doutora? Só queria que o senhor colocasse a tarjinha aí, aqueles que querem vir, se juntar, se filiar à Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, tá? E lembrando, só para tirar, assim, doutor Carlos, muitos têm perguntado da questão de quando nós vamos poder estar peticionando. Olha, tudo tem um procedimento, tá? A associação, ela está aí agora com a formação, que já foi aprovado, graças a Deus, o Conselho Federal dos Advogados Brasileiros, da ANAB, está na fase de conclusão e é claro que vai ter que antes passar por um teste com a participação, inclusive, do TI, que é o doutor Sérgio, junto ao Matheus, da apresentação dos testes, né, que vão ter que ser formulados antes de entrar no ar, o teste do site e do banco de dados, se faz necessário, porque você não pode colocar um site no ar antes de fazer os testes, já está nessa conclusão final também, e, posteriormente, vai ser tratado dos assuntos junto aos TRFs, do credenciamento, do Conselho, né, Federal, junto aos TRFs, para que, assim, possamos ter vinculado o CNA junto aos TRFs para que possa os doutores e doutoras, com o deferimento, cadastramento, liberado, fazer os cadastramentos de cada um nos TRFs. Porque não tem como você peticionar se você não estiver com o teu cadastro liberado perante o teu TRF, teu PJI. Então tá, né? Maravilha. Então, tudo tem procedimentos e a associação está trabalhando seguindo os procedimentos. Não tem como colocar a carroça na frente do burro. Não dá, porque quem carrega a carroça é o burro. Agora, se a gente inverter as ordens aí, a gente não sai do lugar, né? Perfeito, maravilha. Doutora Leonice, doutor Egídio, doutor Robson, muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Que Deus os abençoe. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos de volta com mais uma live da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Dê seu joinha, compartilhe a live. Na semana que vem, na segunda-feira, estaremos de volta. Muito boa noite. Deus os abençoe. Deus abençoe a semana de todos. Fiquem com Deus. Amém.